Bom, antes de mais agradecer o facto de nos terem convidado para vir aqui acima, não é? Eu tenho imensa pena, só consegui trazer o sol, não consegui trazer o calor, não é? Tenho imensa pena, não deu para tudo. Já foi bom. Já foi bom. Pronto, já está feito o agradecimento a quem dinamiza estas jornadas. Quero também lembrar aqui algumas quantas coisas importantes antes de começar a falar do assunto que nos traz cá hoje. Antes de mais, que é uma alegria imensa fazer parte de um Conselho de Ministros. Isto agora está tão na moda, Conselhos de Ministros, e eu vir de Lisboa para juntar um Conselho de Ministros é fantástico. Eu vou ter que vos pôr a rir, porque senão vocês vão todos ressonar. E eu não me importo nada, confesso que uma das coisas que me dá mais alegria é ver os fregueses a dormir. Sabem porquê? Porque as pessoas gastam tanto dinheiro para dormir. Se eu falar e vocês dormirem, até há quem diga que eu tenho esse dom, que é o dom da cura do sono, que é um dom importantíssimo hoje em dia. Verdade? Portanto, sintam-te à vontade, vou só pedir um favor. Ressonem baixinho. Não é por mim, é porque podem acordar alguém. Eu não sei como é que é o acordar uns dos outros. Vá lá que acordam com rabuja e depois, como é que é, não é? Se têm um acordar mal disposto, isso depois não dá muito bem, não é? Certo? Muito bem, vou falar um bocadinho então. Eu sou da Diocese de Lisboa, sou sacerdote diocesano. Eu sei que não parece, mas já sou padre há 32 anos. E sou há 23 capelão do Hospital Dona Estefânia, que é também não só um hospital, mas um santuário, como sabem. É um hospital só de crianças e é um santuário porque de lá partiu para Deus a Santa Jacinta. Eu hoje vim-vos visitar, mas já com o compromisso de vos desafiar a me irem visitar também a mim, porque hoje são milhares os peregrinos que visitam a Estefânia. Finalmente, Lisboa é visitada também por peregrinos, porque temos um itinerário espiritual na cidade de Lisboa. A Jacinta é a grande santa de Lisboa, porque os santos são do sítio de onde partem para Deus, portanto a Jacinta é a santa de Lisboa, apesar de termos outros que nasceram em Lisboa, não é? O Santo António, não é? O São João de Brito, que celebramos até há pouco tempo, e outros. Bom, mas então pediram para vos vir falar um bocadinho sobre esta relação com a pessoa em condição de doença. E eu vou falar um bocadinho, vou introduzir algumas histórias e vou-vos falar um bocadinho também sobre aquilo que nos anima e que nós vamos também tentando ir aprender no caminho, porque isto é uma questão que nunca está acabada, não é? A primeira coisa que eu queria lembrar-vos, a vós como ministros, aqueles que já são ministros ou aqueles que servem neste ministério, é que, reparem o que é que Nosso Senhor nos diz em Mateus 25, não é? Vinde benditos, recebei como herança o reino. Porquê? Porque estive doente e viestes visitar-me. Uau! Não é? Estive doente e vieste visitar-me. Não sei se alguma vez tomaram consciência de que visitar alguém salva-nos. Eu penso sempre nisto, sempre que vou visitar alguém, e especialmente alguém em condição de fragilidade física ou psicológica, eu tenho esta consciência de que me estou a salvar. Visitar é sagrado, é divino, salva-nos. Uau! Já tinham pensado muito nisto? Que a palavra visita é uma palavra tão importante. Que privilégio! Às vezes pode-se até pensar assim, que simples, não é? Que parece tão insignificante salvarmos a nossa alma por visitar. Não, também contribui para nos salvar. Também contribui para nos salvar visitar quem está doente. Que bonito. Depois, uma coisa que acontece muito na vida de um capelão, não é? E não acontece muito em quem visita
doentes, em quem vai ao encontro dos doentes. Uma das coisas que acontece é que muitas vezes, não é, nós vamos, não sei se vos acontece, a mim acontece, eu vou com medo, algum receio, não é? Porquê? Porque aquelas questões que tocam o sentido da nossa vida estão ali muito presentes. Porquê? Não é? Porquê? Porquê o sofrimento? Porquê a dor? Porquê tantas e tantas vezes outra coisa ligada a estas que se chama solidão? Não é? Porquê? E muitas vezes eu vou naquela de poder encontrar alguma coisa que seja muito confortante. Mais do que tudo, vou na intenção de poder chegar lá e encontrar lá Deus. Mas sabemos que às vezes está lá uma montanha de questões, de perguntas, mas parece que nós não encontramos lá Deus. Mas há uma coisa que para mim é muito tranquilo, sabem o que é? É que se eu for ao encontro de um doente, mesmo muito, muito, muito doente, por exemplo, eu tenho a parte dos problemas maiores da vida humana, que é o sofrimento dos filhos, não é? Porque o meu hospital é só de crianças. Agora imaginem, eu vou muitas vezes ao encontro de pessoas e às vezes chego lá e parece que não está lá Deus, mas, porque a pergunta é, Deus, onde é que estás? Não é? Fazem essa pergunta aos familiares, aos amigos e até aos profissionais, tantas vezes. Mas há uma coisa que eu tenho absoluta convicção e certeza. Sabem qual é? É que se Deus não estava lá quando eu cheguei, Deus chegou. Faço-me entender. Se não estava ainda, como é óbvio, não é possível Deus não estar, não é? Mas esta consciência de que Deus lá está, se ainda não estava, antes de eu chegar, a partir do momento em que eu chego, está. E para aqueles que são ministros, isto é uma consciência que também precisamos de ter. Nós somos este Deus que vai ao encontro da fragilidade. Eu diria o samaritano que vai ao encontro da pessoa maltratada, não é? Somos nós. E isto dá-me um conforto, dá-me força. E isto é tão necessário no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa sociedade. Tão importante. Às vezes acontece-me um bocadinho aquilo que é o que acontece com o anjo Gabriel. É que o anjo Gabriel vai todo contente ao encontro de Nossa Senhora para levar a graça de Deus e de repente chega lá e já encontra Nossa Senhora cheia de graça. Verdade? E às vezes também é preciso esta disponibilidade do nosso coração para nós nos reduzirmos às vezes também à nossa humildade, à nossa simplicidade, à nossa pequenez. Às vezes há pequenez daquilo que o Senhor diz no Evangelho: quando fizestes tudo o que havias de fazer, considerai-vos inúteis servos. Nós não somos mais importantes do que os outros, porque o Senhor inclusivamente escolheu o que é simples e humilde aos olhos do mundo para confundir os que se acham sábios e inteligentes. E eu considero-me assim. E antes de ir, habitualmente passo pelo sacrário sempre a pedir ao Senhor, enche-me, não é de mim, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Certo? Tão importante esta parte. Bom, depois desta consciência, muitas vezes quando nós fazemos este serviço de ir ao encontro dos outros, é uma coisa tão bonita irmos ao encontro dos doentes, é uma coisa tão importante, tão significativa, mas eu queria já deixar-vos aqui também mais uma dica muito importante, uma coisa muito importante, é que muitas vezes nós não estamos preparados para a frustração que também acontece aí. Às vezes acontece uma frustração, muitos obstáculos, cheios de obstáculos até conseguirmos cumprir a nossa missão de levarmos o Senhor aos mais frágeis. Porquê? Porque o mafarrico existe. E o mafarrico fica todo chateado quando nós estamos a fazer as coisas de Deus. E eu gostaria de vos lembrar isto. Se
valer a pena vir de Lisboa aqui, hoje, só para vos dar esta dica, meus amigos, quando as coisas forem complexas, percebem uma coisa que é fundamental. Muito certamente é porque são de Deus. Está a surgir muito obstáculo. O carro não está a andar, não acho as chaves, não consigo isto, não consigo que me abram a porta, não sei. Aquelas coisas todas que surgem, mais algumas. Eu, por exemplo, todos os momentos em que eu vou fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, há sempre qualquer coisa para perturbar. Sempre. E sabe o que é que acontece? Fico todo contente. Porquê? Porque isso é também um dos sinais de que aquilo que estamos a fazer é de Deus. Porque o inimigo não gosta nada. E então isso nota-se. Quando o inimigo fica chateado, não é? Porque nós estamos do lado de Deus e estamos nas coisas que dizem respeito ao nosso Senhor, ele vai tentar, e quanto mais de Deus são, mais complicado é. Nas nossas comunidades todos temos esta noção. Às vezes não pensamos é isto. Espera lá, os problemas não são coisas de Deus, nem são coisas só das pessoas. É o próprio, ele existe, a querer chatear-nos. E eu gostaria muito que nós pudéssemos muitas vezes ter esta consciência. Olha, isto em vez de ser uma chatice, que é o que muitas vezes nós achamos, verdade? Nós muitas vezes achamos, isto é uma chatice. Se calhar temos que pensar ao contrário. Não. Isto é sinal de que o que estamos a fazer é de Deus. Às vezes vejo, estamos a começar as nossas celebrações, não é? De louvor, ou seja o que for, ou as celebrações sacramentais, a Eucaristia, até o som, não é? Está cheio de complicações e problemas. Eu costumo dizer, olha, já ele está todo chateado porque o que se vai seguir não é do agrado dele. Façam entender. É como o telemóvel, está tocado. Não me chateia nada. Porquê? Há uma coisa que me chateia. Há um momento em que me chateia o telemóvel. É quando é o meu a tocar. Quando é o meu telemóvel a tocar, chateia-me imenso, não é? Tirando isso, dou de barato. Bom, então, como eu estava a dizer, há aqui algumas quantas coisas muito significativas que nós precisamos ter presentes. E dentro desta nossa missão muito bonita, percebermos a humildade e a simplicidade daquilo que nos compete. E é verdade, não é? Hoje vamos ao encontro dos mais fragilizados e temos um papel importantíssimo. Primeiro que nada, nós levamos não só a nossa vida, mas levamos a nossa comunidade, não é? Nós levamos a nossa igreja, e na nossa igreja está a nossa comunidade, porque nós somos aqueles que fazemos a ponte entre a nossa comunidade e aqueles que dentro da nossa comunidade estão mais frágeis. Gostava tanto que tivesses esta consciência também, porque é fundamental. Nós somos não o ministro da comunhão, eu sou o ministro daquela comunidade, sou o que naquela comunidade serve os mais fragilizados, e isto é um privilégio fantástico. É ou não é? É um privilégio fantástico. Temos que ter sempre algum cuidado, não só nos pormenores, claro está, mas também aqui há algumas situações que nós precisamos de ter. Nós, às vezes, temos muito boa vontade, mas eu queria vos lembrar que, para além da boa vontade neste serviço que prestamos aos nossos irmãos, toda esta consciência de que não sou só eu, é a minha comunidade que está representada em mim, e por isso aquele encontro é bom que seja um encontro bonito, feliz, que as pessoas façam uma experiência de Cristo. Aliás, o Cristo é ungido e eu sou ungido. Eu muitas vezes lembro o cheiro do crisma, do óleo do crisma, que é um suave perfume tão bonito, e nós somos convidados a espalhar ao longo e ao largo este suave perfume de Cristo. E quando vamos ao encontro dos nossos mais frágeis, na sua saúde, nós somos este suave perfume.
E existem depois aqui algumas coisas que são importantíssimas. Cuidado, senhoras e senhores, é cada vez mais importante competência neste encontro. Competência. O que é competência? Alguns de nós temos naturalmente já algumas competências pela nossa boa humanidade. Outros também acrescentam à sua boa humanidade outra competência que se chama bom senso, que é uma coisa que hoje escasseia muito, mas eu creio que ainda existe também. Bom senso. E uma coisa que deve estar afastada muitas vezes de nós, que é, às vezes, aquele instinto mais básico das frases feitas. Muitas vezes vamos ao encontro dos nossos irmãos mais frágeis, cheios de frases feitas. Eu, quando comecei na Estefânia, uma das coisas que me aconteceu foi... Na Estefânia é talvez o hospital onde morrem mais crianças em Portugal. Porquê? Porque é onde estão piores. Para terem uma noção, nós temos crianças internadas, às vezes, quase 2 décadas. Ainda há um mês fiz o funeral de uma criança que teve lá 16 anos internada. E lembro-me das primeiras crianças que morreu, eu cheguei ao pé da mãe e disse: agora a sua filha está nas mãos de Deus, está muito bem. E a mãe vira-se para mim e diz: o quê? O quê? Você está-me a dizer que a minha filha está melhor nas mãos de Deus do que nas minhas? Eu sei que está bem. Eu sei que ela está muito bem, a criança, não é? Pela minha fé. Mas às vezes há algumas coisas que têm que ser julgadas com muito bom senso. O doente ou a pessoa que enfrenta uma situação dura e difícil como esta que acabei de descrever, tem direito a sentir a sua dor inteiramente, a vivenciar a sua dor inteiramente, e muito daquilo que nós somos diante deles é acolhimento. Às vezes temos muito esta tentação de chegar ao pé deles e pôr-lhes um tampão. Parece que há coisas que não são permitidas dizer. Sabem que uma das coisas que aprendi também no hospital e que foi muito bonito, é que eu gosto imenso que as pessoas se revoltem com Deus. Aprendi que a revolta com Deus é das coisas mais preciosas que podem acontecer. Explico. É que, na verdade, o que é a fé? É uma abstração? É uma superstição? É uma questão de sorte? Não. A fé é a relação minha com o Senhor da minha vida, o Senhor Jesus, meu Deus, meu Senhor, e dele comigo. É uma relação pessoal, pessoa a pessoa. E sabem uma coisa? Ninguém se zanga com quem não existe. Se as pessoas se zangam com Deus, é porque estão a começar a ter, pelo menos naquela altura, uma relação pessoal. Deus é tão real que até dá a possibilidade de nós nos chatearmos com Ele. Isto não é fantástico? Como um ato de fé, só é mau se nós ficarmos por aí. Se nós não dermos o salto. Não é? Ou seja, se eu ficar toda a vida na zanga, isto é a mesma coisa que acontece em vossas casas, não é? Eu costumo dizer que entre 2 palavras a única diferença é uma letrinha, mas faz toda a diferença, não é? É o amar e o amuar. Não é? Eu costumo lembrar que mais ou menos amuar é uma coisa de estar morto para o outro, não é? A gente corta com o outro, anda ali ou a outra. A gente corta com ele ou corta com ela, anda ali uns diazinhos, não é? Eu diria mesmo que nós estamos mortos para a relação com o amuar. Quando eu penso em Nosso Senhor esteve morto. Cerca de 3 dias, não é? Ou seja, Ele ressuscita ao 3º dia, não é? Aquilo bem contado, na verdade, Ele ressuscita no 3º dia. Quase que eu diria que para estarmos amuados,
ainda temos direito a estar cerca de 3 dias. Ao fim de 3 dias já não temos direito a estar amuados. Ok? Combinados? Portanto, não se esqueçam de dizer lá em casa, olha, o padre lá no encontro de liturgia disse que nós podíamos estar amuados até 3 dias, que é o tempo que Nosso Senhor esteve também no sepulcro, mas ao fim de 3 dias temos que ressuscitar, paciência. Ao fim de 3 dias é pecado mortal, grave, muito grave. Porquê? Porque todos os pecados mortais graves são aqueles em que nós nos colocamos acima de Deus. Faço-me entender. Se Deus esteve morto 3 dias, nós só temos 3 dias para estar mortos. Ao fim disso, meus amigos, já estamos a fazer pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecado que é difícil de ser perdoado. Atenção. Faço-me entender? Faço. Ainda estão aí. Boa. São só 2 ou 3, mas estão lá. Voltando aqui novamente ao fio à meada. O fio à meada era esta história muito curiosa de nós, muitas vezes, nos zangarmos com Deus. O doente tem direito a estar zangado com Deus. Nós ouvimos o Senhor na cruz a assumir a nossa humanidade inteira. E a nossa humanidade inteira vai até ao ponto de podermos sentir o abandono de Deus. O que é que diz o Senhor na cruz? Meu Deus, porque me abandonaste? É verdade que nós sabemos hoje que Ele estaria a citar um salmo. Certíssimo. Independentemente disso, também há esta verdade, que é, o Senhor estava a encarnar a nossa natureza inteira. E a nossa natureza também tem isto. Às vezes nós sentimos, não é? Sentimos o quê? Quase como se Deus nos estivesse abandonado. É legítimo. Acolham, entendam que a zanga com nenhum de nós é advogado de Deus. Nenhum de nós é advogado do Nosso Senhor. Ele nem precisa de advogados. Porque Ele não precisa de se defender. Ele é justo, honesto, é verdadeiro, autêntico, é puro. Não precisa de ser defendido. E quando a pessoa que nós encontramos tem esta revolta com Deus, compete-nos a nós acolher. Às vezes é só dizer, está bem. Só, é verdade. E sabem o que é que acontece quando nós não pomos um tampão? Não é? Eu estou a sentir coisas muito estranhas, difíceis, absurdas, loucas, patéticas. É legítimo. Digam se a morte de um filho pode ser encarada de ânimo leve. Aliás, eu quando chego ao pé de uma mãe que acabou de perder um filho, se a mãe está muito bem é que eu estranho. Se a mãe está bem, eu chamo logo o médico. Se a mãe não está bem, não preciso chamar o médico. Não é? Preciso é de acolher aquilo que está ali a passar. E muitas vezes o nosso trabalho é este. Quantas e quantas vezes nós vemos o Jesus a encontrar com os doentes. E o que é que Ele faz? Começa logo a julgá-los. Porque eles disseram, ou porque eles fizeram, ou porque eles isto, ou porque eles aquilo. Não. Aliás, a primeira coisa que o Senhor faz até é perdoar. É perdoar. Inclusivamente, como sabeis, nós aprendemos isto até aqui em Portugal. Olhem com os pastorinhos, não é? Nós temos uma oração, nós não somos só o povo da bênção, somos o povo da bênção e é tão importante nós abençoarmos mutuamente. Uma das coisas que andamos a perder muito é este sentido da bênção. Nós abençoamos-nos pouco. E ainda por cima, para amaldiçoar, há por aí muita malta. Não é? Para amaldiçoar não falta. Agora, para abençoar, nós estamos a deixar a bênção arrumadinha. Não pode ser. Mas nós também somos o povo que tem uma missão importantíssima. Lembram-se daquela pequenina ejaculatória dos pastorinhos? Meu Deus, eu creio. Nós somos o povo do perdão. É que bonito, não é? Nós somos o povo do perdão. Mas não é só o povo que pede perdão pelas suas coisas. Somos como o nosso Senhor. Ele não pediu perdão pelos pecados dele. Pediu perdão ao Pai pelos nossos. Ofereceu-se pelos nossos pecados.
E nós também somos convidados a fazer o mesmo. Faço-me entender. Muitas vezes nós temos então que fazer isto, é pedir perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uau, não é? Que bonito. Eu não sei se nós passamos ainda muito tempo a condenar os outros ou se passamos mais tempo a pedir perdão para eles. Questiono. Portanto, eu não tenho, quando alguém se apresenta numa situação de grande vulnerabilidade, eu não tenho que julgar, ou de acusar, ou defender, tenho que acolher. E sabem uma coisa? Quando nós somos capazes de chegar ao pé do doente e acolhemos inteiramente todo o seu sofrimento, nós assumimos e depois um dos papéis ainda mais bonitos que eu olha, agora durante a Quaresma nós vamos ter muito essa presença, que é do Cireneu, não é? Até Nosso Senhor precisou de quem lhe ajudasse a levar a cruz. Isto é que o Senhor precisaria? Não, o Senhor está-nos a lembrar de uma coisa que precisamos nós. E nós vamos lá, muitas vezes, só para isto. Uma história. Que há uns tempos estava lá na Estefânia e havia lá uma mãe, como eu já vos disse, as crianças estão internadas muito tempo. E havia lá uma mãe que estava a fazer totalmente ao contrário daquilo que eu achava que era o caminho que ela devia estar a fazer. E muitas vezes, vocês sabem que isto na pessoa humana não é só as questões que têm a ver com a saúde física que têm importância. Quando há pouco eu vos disse que as crianças estão lá internadas muito tempo, não é porque aquelas crianças têm só doenças muito graves. Não, é porque têm a doença da família. Tem uma família doente. Uma família tão doente que não é capaz de ser suporte para elas. Faço-me entender. E lembro-me que estava lá uma senhora então com a criança doente e que eu pensei assim que eu apanhar ao jeito, já tinha um sermão ali todo bem encadeadinho para lhe dar. E eu disse, apanhei ela a rodear o meu gabinete e eu disse, olha, venha cá que eu tenho aqui um bocadinho para a gente conversar. E ela foi, sentámos-nos os dois. Inclusivamente, esta coisa que é tão importante do sentar, né? Sentei-me de frente a ela, nunca nos devemos sentar exatamente cara com cara. Quando vocês estiverem com o doente, não se sentem cara com cara. Deixem sempre um espacinho para a mensagem poder passar. É verdade, porque às vezes a mensagem pode travar ali em nós, não é? Sempre um bocadinho ao viés. Certo? Mas, por exemplo, mesmo que vão cheios de pressa, façam sempre o investimento de se sentar. Porque uma coisa é 1 minuto junto deles, sentados, significa que nós estivemos ali. 1 hora em pé, significa que só passámos por ali. Faço-me entender. 1 minuto sentado, o Sr. Padre esteve aqui. 1 hora em pé, o Sr. Padre passou aqui. Passar e estar é diferente. Faço-me entender? Aquela senhora veio, sentou-se e tal, e quando eu ia para começar a dar-lhe o sermão, a senhora começa a falar. E fala. Olha, foi quase 1h30. E eu não consegui sequer interrompê-la. E sabe o que é que aconteceu no fim? Ela virou-se para mim e disse assim, obrigado, Sr. Padre, você ajudou-me tanto. Os senhores padres sabem disto, mas todos vocês sabem disto. Só que hoje, nesta pressa do mundo, nós esquecemos o tesouro mais importante, que às vezes é só escutar. Só escutar. E escutar bem é uma arte. É tão importante esta parte do escutar bem, não é? A eficácia do nosso tempo está muitas vezes no fazer e no lucro. Fazes muita coisa, a tua vida tem importância. Geras lucro e consomes, a tua vida tem importância. Mas isto é mentira. A nossa eficácia de vida não se mede só no fazer, no produzir e no consumir. Mede-se muito no estar, por exemplo, neste acolher tão importante.
E quando nós não somos capazes de o fazer, estamos a desperdiçar um dos maiores tesouros que o Senhor nos concede. Às vezes a eficácia, quando nós temos os voluntários no hospital, quantas e quantas vezes eu digo aos voluntários, atenção meus amigos, às vezes a vossa tarde não é ganha porque vocês visitaram o hospital todo. A vossa tarde é ganha porque vocês foram capazes de acolher algo que era preciso num determinado momento. Chegaram ao pé de alguém que precisava desabafar, precisava de pôr um bocadinho a sua vida, não é, diante de alguém e vos encontrou como esse apoio, como esse suporte. A medida da eficácia chama-se, afinal de contas, amor. Porque isto é amor, não é? Isto é amor. O Senhor não tem muitas palavras na Sagrada Escritura, nos encontros que tem. E mesmo assim o Senhor continua a salvar. Não é porque fala muito, não é porque diz muito. Às vezes o Senhor salva com o olhar. O Senhor salva tantas vezes quase só com o olhar. O toque. Um pequeno toque. E a pessoa fica curada. Às vezes até um toque do Senhor que nem sequer chega a ser voluntário. Aquela mulher que toca nas vestes de Jesus e fica curada. Não é? Porque quando nós vivemos a lógica do amor, tudo em nós é salvação. Tudo em nós é salvação. Às vezes vou às paróquias, os padres dos hospitais não têm paróquia definida, neste caso eu não tenho, então estou muitas vezes disponível para ir ajudar os colegas que não têm, têm paróquias e têm muitas missas para celebrar. E às vezes corro ali a Diocese toda de Lisboa, e acontece uma coisa curiosa, às vezes vou a uma terra e dizem assim, as pessoas dizem, lembro-me quando o Senhor Padre cá veio, foi tão bonito, gostei tanto de ouvir, ainda agora há dias, fui lá, a uma das paróquias ali na zona de Torres Vedras, e dizia-me uma senhora, gostei tanto quando o Senhor cá veio. E eu ainda tentei, ainda fiz um esforço, pensei eu cá para comigo, então e o que é que se lembra, o que é que gostou? E foi o Senhor Padre no final de ler o Evangelho, virou-se para nós e disse assim, tu são à vontade que eu já começo a homilia. Eu já aqui fiz duas vezes ou três, uma coisa que eu costumo fazer que é, uau! Outra vez também, fui à paróquia, gostei tanto quando o Senhor Padre disse, uau! Ainda houve uma que me disse uma vez, sabe o que é que eu gostei, Senhor Padre? Foi o jeito de você virar a folha do livro. Vá-se lá saber. Bem, na verdade devia ser pior. Quando eu vos encontrar, eu estou para ver o que é que vai ficar daqui. Bom, voltando novamente então aqui aos nossos encontros com os nossos doentes. Lembrar então, muitas e muitas vezes, retomo novamente a conversa da revolta. A revolta como um dos momentos de fé verdadeiro. Às vezes, quando a pessoa se revolta, é a primeira vez que a pessoa tem uma relação de Deus, num tu a tu, num eu com o Senhor. Não é uma relação que comece da melhor maneira, não é? Mas na verdade passam a ter, não é? Uma relação que não deixa de ser, pelo menos, real e verdadeira. Não sendo necessariamente boa, tem esse quê de importante. Faço-me entender? Muito, muito significativo. E se nós não travarmos tudo aquilo que a pessoa está a sentir e a viver, ela confia em nós. E nós vamos passar a ser os tais sirineus no caminho do seu calvário. Nós passamos a ser os sirineus. Isto passa por uma atitude simplesmente de acolhimento e não de censura.
Cuidado com as censuras àquilo que os outros sentem no seu sofrimento. É legítimo. É a forma como cada um vive a sua dor. É legítimo. E depois, se eu conseguir conquistar a confiança daquela pessoa, mais adiante, se calhar eu já sou capaz de introduzir alguns aspectos que depois ajudem a ir reconciliando aquela relação. Sabem que aquela relação e depois como é que ela se reconcilia? É no nosso contacto. É, porque depois a pessoa vê-nos a nós como o rosto de Cristo diante dela. Um rosto de Cristo está ali para acolher, para amar aquilo que a pessoa é naquela fragilidade. Se tu não me amas assim sofredor, todo desorganizado, eu não sei se depois me interessa fazer caminho contigo. Faço-me entender. Muitas vezes nós bloqueamos tudo aquilo que nós possamos fazer de bom pelo outro, logo nessa parte. Não aceitarmos a pessoa no seu todo. Às vezes nós chegamos lá com uma concepção da forma como o outro tem que viver a sua doença, como o outro tem que encarar o seu sofrimento, e depois sabe o que é que acontece? É um encontro de cegos. Porque nem ele olha para nós e vê Cristo em nós, nem nós olhamos para a pessoa e vimos a pessoa que está ali, vimos a pessoa que gostaríamos que estivesse ali. Não sei se têm consciência porque é que até os discípulos não eram capazes de reconhecer Jesus depois da ressurreição. É escandaloso. Andaram uma vida inteira com aquele Senhor e não são capazes de o reconhecer. Isto é porquê? Porque eles continuavam a conceber uma imagem daquilo que queriam que Jesus fosse e não amavam o Senhor que é. E isto passa-se com muitos de nós. Passa-se com o Senhor da nossa vida, como se passa com os nossos irmãos. Às vezes, eu lá embaixo, até conheço maridos e mulheres que passam uma vida inteira neste desatino. Lá embaixo. Porque eu quero sair daqui tranquilo. Portanto, o que se passa é lá embaixo. Está bem? Tudo o que eu falar assim é lá embaixo. Aqui não. Está bem? Aqui nada disso. Mas andamos uma vida inteira a não amar a pessoa que temos ali, mas a amar uma ideia que temos daquilo que a pessoa deve ser. Não reconhecemos. Curiosamente, não é? Não se reconhece tão pouco às vezes aquele doente em que nós vamos ao encontro. Outra coisa tem a ver muitas vezes também naquilo que é a nossa relação com a pessoa em situação de doença, que é também toda a delicadeza que é importante no trato com a pessoa. Eu aprendi uma coisa que para mim é muito referencial, que é o que é que devemos dizer ao doente. Hoje fala-se muitas vezes, não é? Que verdade é que a gente tem que conversar com os nossos doentes. A gente chega muitas vezes e eu tento saber o que é que se passa, não diretamente com o próprio doente, porque eu não sei o que é que o doente sabe e o que é que o doente não sabe. Primeiro tento saber, às vezes com as famílias, etc, etc, o que é que se passa. E às vezes a situação não é nada fácil. Não é? Qual é a verdade que a gente deve dizer ao doente? Eu tenho uma ideia que para mim é muito importante. Sabem qual é? Mesmo isto serve para as nossas famílias e para os nossos. A verdade que deve ser dita deve ser aquela que a pessoa aguenta. Porque há quem diga, não, tem que se dizer a verdade toda. Mentira. A verdade pode ser assassina. A verdade pode esmagar a pessoa. Pode esmagar. Não é? Posso contar uma história? Eu tinha uma amiga minha que de vez em quando tem que aliviar um bocadinho. Tinha uma amiga minha que começou a namorar com um novo namorado. Hoje é o dia dos namorados, não é? Então ela começou a namorar com um miúdo. E o miúdo estava sempre a perguntar, então diz-me lá. Ela tinha sido muito namoradeira cá para nós. Tinha namorado. Só que ele, naquela coisa da sua bondade, ele dizia, diz-me quantos namorados já tiveste. Ela, o que é que isso interessa? O que interessa é que a nossa relação agora está a começar e está a começar bonita. E eu gosto muito de ti, tu gostas muito de mim, isso é que é importante. Não, diz lá quantos namorados. Eu gostava de saber quantos namorados é que tu já tiveste. Esquece lá, isso não é importante, isso não é uma coisa insignificativa.
passado já lá vai, o que interessa é agora. Não, eu quero saber, vá, diz-me lá. Então, estás preparado? Claro que sim, eu gosto tanto de ti. E vai ela diz, 8. E ele, Ela tinha pai 16 anos, 8 namorados. E ela disse logo, 2. E ele, queria a verdade, mas só se aguentou com a mentira. Não é? Mesmo quando alguém nos pergunta, o que é que dizem os doutores a meu respeito? O que é que tu queres saber? Até onde é que tu queres saber? É importante. Porque às vezes a gente tem que ter noção, que eu brinquei com uma coisa patética, né? Mas que foi verdade, né? Foi verdade. Agora, mas isto às vezes em termos de saúde também é um bocadinho significativo. Faço-me entender. Às vezes também a gente está a dizer ali, vais morrer, e a pessoa morre antes do tempo, não é? Lembro-me sempre daquela velhinha, é uma história que se passava com os nossos padres, né? Uma freguesa minha chamou-me ao mesmo tempo que chamou o médico, e o médico chegou lá à casa, e aquilo, noutros tempos, antigamente, a pessoa, olha, está morto, sim senhor. E vai o homem, abre os olhos e diz, não estou morto não senhor. E vai a velhota e diz assim, está calado, queres saber mais que o senhor doutor ou quê? O senhor doutor diz que estás morto, é porque estás morto. E vocês riem-se. Ora bem, na vivência da situação de doença e de fragilidade, existem depois algumas quantas coisas que são importantes. Muitas vezes, a pessoa está doente, mas a única coisa que a pessoa tem é uma doença. A pessoa tem uma doença na vida e não a vida doente. E isto importa distinguir, que é uma das coisas que a mim mais me escandaliza. Rapidamente eu vou dizer-vos uma coisa que é também uma das minhas grandes convicções. Nós nunca vivemos um tempo tão bonito como aquele que estamos a viver hoje. Não sei se vocês têm esta consciência. Nunca a vida foi tão boa como temos hoje, mesmo com todas as desgraças. Na verdade, o mundo produz riqueza suficiente para toda a gente viver com o essencial. O mundo tem algumas incongruências. Qual é a incongruência que o mundo tem? É que, por exemplo, não tínhamos aprendido ainda uma coisa que é tão nossa, tão de Jesus, que Ele nos lembrou tantas vezes. É a importância de sabermos distribuir, partilhar. O mundo, um dos males que vive hoje em dia, é não saber partilhar. Mas nós estamos a viver o melhor tempo. Eu não trocava este tempo por nenhum tempo do passado. Eu sou o primeiro da geração da minha família que não foi à guerra. O meu pai foi à guerra. Os meus avós foram à guerra. Nós hoje até temos uma estranha doença chamada comer demais. Imagine-se, eu sou do tempo que em minha casa se dividia uma latinha de atum em 4. Sabem quem é que dividia a latinha de atum em 4? Eu até costumo dizer, é por isto que eu sou padre. Tantas vezes eu fiz a bênção sobre a latinha de atum. Riem-se, mas é triste. Dividi uma latinha de atum por 4, e eu já sou do tempo em que os mais novos começavam a ter o privilégio de ficar com o melhor. Por exemplo, no tempo dos pastorinhos não era assim, e não foi assim tão lá atrás. No tempo dos pastorinhos, primeiro, dava-se importância ao chefe da casa, porque se ele não tivesse saúde, não trabalhava, e não podendo trabalhar, era uma desgraça para todos. Porque não havia o pão de cada dia à mesa de casa no outro dia. Não é? Quando eu dividia a latinha de atum em 4,
Os meus pais só ficavam com o cheiro. É verdade. Porquê? Porque já empurravam tudo já para os meninos. Não é? Por isso é que a minha mãe me dá por aqui. Porquê? Porque eu comi mais atum. Nunca vivemos, objetivamente, um tempo como o que estamos a viver hoje. E precisamos distinguir aqui uma coisa muito, muito, muito importante. Muito importante, que é uma doença na vida ou a vida doente. Às vezes faz-me impressão. Estamos numa cama do hospital, está a mãe de um lado, o pai do outro, e não se falam. E está o miúdo no meio. Está a criança no meio, o pai de um lado, a mãe do outro, e não se falam. Hoje vivemos outro bicho. Temos aí um bicho que eu ainda não consegui acertar com o bicho. Mas se eu dou com o bicho, que é esta estranha doença dos filhos que não deixam os avós ver os netos. É lá embaixo em Lisboa. É lá embaixo. Mas eu queria salvaguardar isto, porque isto é um bicho grave que anda aí. Sabem o que é este bicho? É assim, os pais fizeram tudo pelos filhos. E depois, quando os filhos tiveram que começar a encarar a vida, tiveram que lidar eles com os problemas. E depois, como toda a vida os paizinhos os levaram no ar, para eles não sentirem nenhum problema nem terem nenhumas dificuldades, quando eles tiveram que começar a enfrentar as dificuldades, a culpa é de quem? É dos pais. São tóxicos. Os pais são tóxicos. Ainda por cima, com a ajuda dos psis. Os psis também fazem um trabalho fantástico, não é? Você não pode falar com o seu pai, que o seu pai é tóxico. Você não pode falar com a sua mãe, que a sua mãe é tóxica. Você não pode deixar os seus filhos em contato com os seus pais, porque os seus pais são tóxicos. Se não tivessem aqui alguns padres, eu dizia já uma asneira, mas também tenho medo que isto esteja a ser filmado. Não é que eu tenha carreira para fazer, não é? Já não penso chegar a bispo nem coisa parecida, mas, portanto... Mas pelo menos espero conservar-me. Doente, ou seja, com uma doença ou com a vida doente. Não admira que muitas vezes, quando vamos ao encontro dos doentes, encontremos as pessoas, às vezes nem não dão tempo sequer para o doente falar. Porque hoje precisamos tanto de ser escutados, que às vezes o que acontece é, quando vamos ao encontro do doente, encontramos alguém muito disponível para nos ouvir e que inclusivamente não pode fugir dali, não é? Está ali preso. Então a gente apanha ali. Eu tenho algumas pessoas que fazem um fantástico apostolado na doença. Na doença fazem um fantástico apostolado. Isto também para nos lembrar uma coisa, é que todos nós, se não estamos doentes, somos passíveis de vir a ser, não é? E às vezes também é importante isto. Também temos um papel importante na própria doença. Também somos agentes de pastoral da saúde. Aliás, na pastoral da saúde, o primado é da pessoa em condição de doença. Mas nós temos que pensar. É porque às vezes há uma doença muito estranha, que é esta de pensar: como eu não estou bem, eu não posso fazer nada pelos outros. Eu só posso fazer pelos outros quando eu estiver bem. Mentira. Mentira. Se estamos a pensar que só podemos fazer alguma coisa para os outros quando estamos bem, então nunca. Porque a gente, se quiser, arranja sempre assunto. Nós somos tão espetaculares a arranjar desculpas. É ou não é? Somos tão espetaculares a arranjar assunto e a desculparmos-nos. Eu não posso porque... Ou então dizemos outra coisa, não é? Se eu pudesse, se me calhasse, se eu tivesse, se eu não sei... aí sim eu fazia, não é? Até na situação... Eu acho tão bonito esta palavra de Jesus na cruz a salvar um homem que está crucificado ao seu lado, não é? Jesus podia só ter dito: está calado, estejam calados, ó estúpidos, não é? Que era o que a gente se calhar dizia: estúpidos, estejam calados, não me chateiem, que não venham a situação em que eu estou. Não. Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Fantástico. Hoje estarás comigo no paraíso.
Não é por estar numa situação difícil que nós não temos que ser sempre luz e sal, como ouvimos agora há dias na liturgia. Sempre luz e sal, sempre, sempre. E quando nós não tivermos nada para dar, nós temos o mais importante para dar, que é curioso. Quando aparentemente não temos materialmente, não temos nada para dar, temos e depois o resto. E eu gostava de vos convidar, como ministros, a fazerem muitas vezes no vosso espaço de oração com os vossos doentes, uma coisa que é muito importante e que diz respeito à espiritualidade por excelência. A espiritualidade por excelência só pode ser a do oferecimento, como lembrou Nossa Senhora em Fátima. Quereis oferecer-vos? Quereis oferecer-vos? Quando acompanhamos os doentes em estado terminal, o que é que eles têm para dar? É aquilo que Nosso Senhor deu. O que é que Nosso Senhor deu? O sofrimento, a dor. Não é? O sofrimento e a dor não são bons, são uma porcaria. O sofrimento e a dor são uma porcaria. Nenhum de nós cristãos pode dizer que o sofrimento é bom. Não é. A dor é uma porcaria. É. Mas quando nós amorizamos, quando nós colocamos amor no sofrimento e quando nós colocamos amor na dor, salvam. O sofrimento por amor salvou o mundo. Já. E nós temos que passar para esse lado da salvação. Passar para o lado da salvação é fazer com que o sofrimento e a dor do mundo nos salve. Mas colocar o quê? Lá, amor. Tantas e tantas vezes com os doentes o que é que nós fazemos? Vamos oferecer o que temos. Estas dores, falta de ar, todas as incapacidades, o que eu já não consigo fazer e que eu gostava tanto de fazer. E isto tem um poder infinitamente sagrado, tem um poder fantástico. Portanto, a espiritualidade de como é a espiritualidade do oferecimento. Por isso Nossa Senhora nos lembrou em Fátima. E nós somos o povo que sabe disto. Somos o povo que sabe disto. E temos que o pôr em prática, ajudar os nossos ao oferecimento. Há bocado, como eu vos dizia, quando vou ao encontro das mães, nesta ideia também de às vezes levar a graça, às vezes chego lá, sabem o que é a coisa mais difícil que eu tenho que dizer a uma mãe? Se quer dar autorização para o seu filho partir. E às vezes é brutal. Sabem o que é? É quando eu vou para dizer isto, elas já o fizeram. Elas já foram capazes de voltar para os seus filhos e dizer: filho, se quiseres partir, podes partir. Isto é brutal. É daqueles dias que eu digo: uau, tocamos o céu. Porque é muito. Isto é a humanidade num patamar de excelência sagrado, divino, não é? Depois é importante completar isto com uma coisa muito importante, que é nós, se damos autorização aos outros para partir, temos que nos comprometer a continuar a dar o nosso melhor, como é evidente, não é? Só partem os outros em paz se nós continuarmos a dar o nosso melhor. Esta parte é importante. Como é que os nossos podem descansar em paz se aqueles que eles amam deste lado da vida não estiverem bem? É ou não é? Às vezes achamos que mostrar que gostávamos dos outros é desfigurarmos e desfazermos. Isso não é amor. Isso é uma coisa qualquer que precisa ainda de amadurecer para se chamar amor. Amor é eu pensar como é que o outro me gostaria de ver hoje. Como é que o outro me gosta de ver hoje. Nesse sentido, há uma coisa que eu também trabalho todos os dias na minha oração. Nós muitas vezes rezamos para que não aconteça nada de mal aos nossos, verdade? Mas uma das coisas que temos que rezar não é tanto por isso, porque isso é estar a pedir que eles não vivam. De alguma forma, nós quando pedimos para os nossos não passarem por nada de difícil, estamos a pedir para quê? Para eles não viverem, porque viver é muito arriscado, traz sempre problemas. Então o que é que nós podemos e devemos fazer? E ensinar. Eu rezo a Deus para que me dê o amor suficiente
para ser capaz de amar os meus até ao fim. Este é o projeto de Jesus. São João agora, na narrativa da sua paixão, na paixão de Jesus, ele vai dizer assim: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Isto é que é, o nosso caminho é este, amar os nossos até ao fim. Parece óbvio, mas hoje, lá embaixo, o mundo está cheio de gente que não é capaz de amar os seus até ao fim. Temos os hospitais cheios, temos os lares cheios, temos casas cheias de pessoas que não tiveram quem os amasse até ao fim. Todos os dias peço isso a Deus. Eu não peço a Deus que livre os meus das dificuldades e dos males. Peço a Deus que me dê o amor suficiente para os amar até ao fim. E sempre que for preciso. Faço-me entender? Isto trabalha-se. Mas isto reza-se. Isto reza-se. É um grande ideal de vida. Porque era o ideal do Senhor Jesus. Amar os seus até ao fim. Ser capaz de amar os seus até ao fim. Sabem o que é que se chama a ser capaz de amar os seus até ao fim? Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é até ao fim. Às vezes dizemos assim: gosto muito, gosto muito, gosto muito. Menos. Só vou acreditar quando for amor até ao fim. Não é bem só vou acreditar, mas é importante. O amor confirma-se na hora derradeira. Faço-me entender? Isto era um alarme que eu tinha posto porque já está quase a chegar a minha hora, verdade? Quantos? Ainda tenho. Esta parte, extremamente importante. Sermos capazes de amar os nossos até ao fim. E lembrar isto. Olha, outra coisa pelas quais também devemos rezar, já agora em termos pessoais, nós todos, e ensinar os nossos. E isto não é as coisas importantes na vida. Nós temos a mania que hoje compra tudo na loja do chinês. Eu não sei se aqui há lojas de chinês. Estou a brincar, eu até sei. Eu no verão, passo aqui o verão aqui. Portanto, eu passo o verão aqui no Minho e, portanto, já tenho encontrado uma ou outra loja de chinês. Mas lá embaixo, a malta está toda convencida que precisa de qualquer coisa e vai resolver. Precisa de paz, vai à loja do chinês. Precisa de esperança, vai à loja do chinês. Precisa disto, vai à loja do chinês. Não é? Estas coisas trabalham-se. Volto a dizer, rezam-se. Por exemplo, rezar para que eu seja bom, doente e bom velhinho. Algum de nós reza para ser bom doente? Algum de nós reza para ser bom velhinho? Pois é. Sabem uma coisa? Se eu for um bom doente e for um bom velhinho, eu vou ajudar muito a mim próprio e vou ajudar muito a quem tiver que lidar comigo. Eu ia dizer limpar-me o rabo, mas pronto, não, é melhor não dizer. Eu não é. Esta semana eu tenho o meu pai acamado, eu sou de Alcobaça, tenho o meu pai acamado e esta semana fui lá e estava lá e a minha mãe estava a falar comigo e ia baixar-lhe a cama articulada. E a minha mãe, como estava a falar comigo, foi baixando a cama e baixou, não baixou muito, baixou até quase endireitar a cama, né? Só que o meu pai disparou. E a minha mãe até disse assim: então, homem, estás a dizer assim estas coisas todas aqui ao pé do teu filho? E eu também fiquei assim: epá, estão a ver aquilo que eu costumo dizer, que é de rezar para ser um bom doente e um bom velhinho? E a minha mãe ficou tão triste, não é? Minha mãe que tem 85 e está a cuidar de um homem com 82, não é? Ali com todo o esforço que aquilo implica, coitadinho, ele com 90 quilos e ela às vezes a ter que levantar para conseguir, enfim. Passado um bocado estava eu já ia preparado porque era também, como sabem, esta semana foi o Dia Mundial do Doente, não é? No dia 11 de fevereiro, é também o dia que eles celebram o casamento deles. E eu ia preparado para lhe dar a Santa Unção, mas antes disso disse ao pai: não tiveste muito bem, pai. Esta senhora está a cuidar de ti com esta idade, não é? Não és tu que estás-lhe a fazer um favor inteiramente, ela está-te a fazer um favor a ti, a cuidar de ti. E vai, ele, tens razão. É? E eu
também, e ela também. Chorámos os três, normal. Mas chorámos por uma boa razão, não é? Para lembrar aqui uma coisa, eu por acaso devo dizer que não me passei com ele, não me exasperei com ele, foi bem. Não havia razão também para isso, mas portei-me bem, porque também vou rezando isto, não é? Para Deus me dar o amor suficiente para lidar bem com os meus até ao fim, e lidar com o amor com os meus até ao fim. Faço-me entender? Ok? Lembrar aqui só mais uma coisinha muito significativa, que tem a ver com o sentido da esperança. Nós debatemos muitas vezes, damos esperança aos doentes ou não damos esperança aos doentes? Aliás, eu já falei disso, mas queria só reforçar esta parte. Como é que é? Vamos dar esperança ou não vamos dar esperança? Por exemplo, um padre no hospital é muito difícil. Sabem porquê? Porque os médicos tiram a esperança toda, muitas vezes, porque os médicos partem daquilo que é o objetivo. E depois, muitas vezes, não é? E os médicos também se defendem, porque hoje, inclusivamente, a classe médica está muito sufragada, não é? Não é? Eles estão muito escrutinados e então é muito difícil, muitas vezes, eles poderem dar esperança. Engraçado que eu aprendi o sentido da esperança, que já vos disse, à conta de um pai. Tinha lá uma menina com leucemia e um dia veio o pai dela ter comigo, ela já estava na luta há muito tempo, mas o pai vem ter comigo muito desesperado, que é o contrário de ter esperança, é estar desesperado. Ele vinha desesperado e veio ter comigo e disse: Padre, estou muito triste, os médicos tiraram uma esperança toda, eu já desisti da minha filha. Em parte eles já mataram a minha filha. E eu naquele dia, ali naquela coisa, quase sem preparação nenhuma, né? Nem me deu tempo para rezar nada. Faço apenas uma invocação ao Senhor e peço ao Senhor, ilumina-me. E eu dei-lhe muita esperança. Vamos. Ela está na luta, enquanto ela está na luta, você está na luta. Então a miúda está na luta e você quer parar de lutar? Mas que exemplo é este? Enquanto há vida, claro. E o senhor saiu dali cheio de força e foi para os cuidados intensivos, para a luta, lá a lutar. O que acontece a seguir? Passado 2 dias, recebo a notícia no meu gabinete. A menina morreu. Dá para tudo, não é? Então tiveste a dar esperança ao Senhor e agora a filha morreu. Lá vou eu passar em frente ao sacrário, direto. E quando eu vou a sair da capela, acho que era assim um corredor. Isto agora faz-me lembrar que às vezes eu vou ao cinema. Agora no cinema, já não há quase cinemas, mas tem assim um corredor também, né? Eu agora, que há dias fui ao cinema e fiz a genuflexão no meio do corredor. Ficou toda a gente a olhar para mim. Até me benzi. Já não ia ao cinema há tanto tempo. Encontrei um corredor assim com cadeiras de um lado e do outro e logo... Vá lá, não me ter dado para subir ao pé do ecrã, já não foi mal. Mas vou a sair da capela e dou de frente com o Senhor. E eu, nem sequer me deu tempo para chegar lá e para respirar. Bem, e quando eu dou 2 ou 3 passos, o Senhor vem direito a mim e abraça-me. E eu até fiquei assim, com o Senhor abraçado a mim. E o que é que Ele me disse? Padre, obrigado. Sim, obrigado. Então, mas a sua filha não morreu? Sim, mas o Senhor deu-me forças para eu poder estar com ela até ao fim. Porque eu já não estava para desistir de estar com ela e para a amar até ao fim. Fui daqui, passei estes dias com ela, fiz-lhe um monte de massagens nos pés, que era uma coisa que ela gostava muito que eu lhe fizesse. Estive sempre a falar com ela, estive ali. Estou cansado, é verdade, mas dei o meu melhor por ela até ao fim. A esperança é isto. A esperança não é para as pessoas melhorarem ou curarem. A esperança é uma coisa para mim, que eu preciso de trabalhar. Para quê? Para ter a força suficiente para amar os meus até ser preciso.
até ao fim. E enquanto não é o fim, a esperança tem que estar lá. Portanto, nós não somos ninguém para tirar a esperança, seja a quem for. Mas temos que a purificar, no sentido de dizer que esta esperança é a força que nós precisamos para amar até ao fim. Faço-me entender. Outra coisa que é um problema, e estou quase a terminar, outra coisa que é um problema importantíssimo, que nós também temos que saber resolver, pessoalmente e com aqueles que lidamos, que é esta questão da rede de suporte. A rede de suporte. Cuidado com uma coisa que às vezes acontece connosco, pessoas de boa vontade, que é o quê? Às vezes nós gostamos de ter coitadinhos de estimação. Eu tenho um coitadinho de estimação, até leva comunhão. Eu sei que isto é lá embaixo, até porque não vos conheço. Mas lá embaixo, de vez em quando, há uma malta que gosta muito de ter coitadinhos de estimação. E sentimos muito importantes. Sou só eu que visito, sou só eu que... Sou eu. Isto não é tão bom quanto isso. Primeiro que nada, uma das coisas que às vezes é importante lembrar, nós estamos numa sociedade em que se cultiva muito uma certa autossuficiência, que é a coisa de não precisarmos nada nem de ninguém. Eu quero só relembrar uma coisa que é tão importante. Meus senhores e minhas senhoras, ninguém se salva, ou melhor, não salvamos os outros pelo bem que lhe fazemos. Quando vocês fazem bem aos vossos mais frágeis, vocês não estão a salvá-los a eles. Estão-se a salvar a vossos mercedes. Certo? Nós salvamos os outros quando deixamos que eles façam alguma coisa por nós. Porque amar é dar, mas também é receber. É amar e ser amado. Reparem que este é o grande mistério da encarnação de Jesus. Ainda há bocado disse que eu faço rádio na Rádio Amália e este ano vou refletir sobre as 7 dores de Nossa Senhora. E uma das 7 dores de Nossa Senhora é a fuga para o Egito. Eu acho espantoso como é que um homem e uma mulher salvam Deus. Não é? Porque se nós olharmos com objetividade, não é? Vimos Nossa Senhora e São José a salvar o menino Jesus, a levá-lo para o Egito, para ele não ser morto pelo Herodes. E eu acho isto lindíssimo, acho isto fantástico, não é? O Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Omnipotente, também é amável. E Ele torna-se amável para nos salvar a nós. Porque nós amamos, o Senhor nos salvamos. Mas é preciso que o Senhor se deixe amar. Faço-me entender, não é? Temos que amar, mas também temos que nos deixar amar. E isto tem a ver com a tal questão da autossuficiência. Hoje em dia, muitos de nós conseguimos chegar a um tal nível de bem-estar que parece que não precisamos de nada nem de ninguém. É ou não é? Não preciso de nada nem de ninguém. A autossuficiência é uma coisa que não existe. E é pecado, porque nem sequer existe. Se não existe a autossuficiência, porque é que andamos tão obcecados com a autossuficiência de não precisarmos de nada nem de ninguém? Isso não existe porque nós precisamos. Nós precisamos. E temos que nos lembrar isso. Agora, isto não se improvisa. Como eu disse, não se vai à loja do chinês na altura em que eu preciso e compro uma rede de suporte. Não é assim. Eu tenho que ir trabalhando. Em 1920, uma das pastorinhas de Fátima, chamada Jacinta Marto, foi de Fátima para Lisboa, para o Hospital Dona Estefânia. Foi ainda a meados de janeiro, 21, e depois entrou só na Estefânia no dia 2 de fevereiro de 1920 e faleceu no dia 20 de fevereiro de 1920. Naquele tempo, até 1984, as mães e os pais das crianças levavam as crianças doentes para o hospital, deixavam-nas internadas e não podiam ficar lá. Só podiam ir 1 hora por dia visitar as suas crianças. Há quem se lembre disto? Há quem se lembre destas coisas na sua vida? O que é que acham disto? Horrível.
Por isso é que eu digo que nunca tivemos tão bem como estamos agora e não sabemos. Somos felizes e não sabemos. Imaginemos, a Jacinta foi deixada no hospital sozinha e a mãe voltou para o orfanato, onde estava hospedada. Pior ainda, a Jacinta entra na Estefânia no dia 2, no dia 5, a mãe vai de Lisboa para Fátima, porque o pai mandou um telegrama a dizer: volta depressa, porque os outros miúdos precisam de ser cuidados. Eu estou cá sozinha em casa, eu não tenho quem cuide. Inclusive a Florinda também estava muito doente, outra irmã que veio a falecer. Vem depressa, porque eu não posso ir trabalhar e cuidar dos miúdos ao mesmo tempo, e depois não há nada para nós comermos. Vem! E então no dia 5 de fevereiro, a mãe voltou para Fátima e deixou a Jacinta sozinha em Lisboa. E a Jacinta teve do dia 5 ao dia 20 de fevereiro, inteiramente sozinha na cidade de Lisboa, sem nenhum familiar por perto. Penso muitas vezes nesta história para nos lembrar a importância de nós estimarmos quem temos. Os tais com que a gente às vezes passa o tempo todo a amoar. Não é? Aqueles que a gente passa a vida a desprezar. E temos que ensinar os nossos doentes também a estimarem a sua rede de suporte. Importantíssimo. Aqui há temos mais uma história. Né? Fui visitar um doente aos Capuchos, ao Hospital dos Capuchos, em Lisboa, e chamaram-me assim. Eu não sou capelão dos Capuchos, mas nós funcionamos em rede. Entretanto, chego lá e era um rapaz novo, mais novo que eu. E eu disse: então, qual é o teu problema? Não sou muito cristão e tal, mas queria falar com o padre, estou aqui atrapalhado. Vivia aqui em Lisboa, em casa de uns velhotes, agora estou doente, vou ter que ir voltar para lá. E os velhotes precisam de ser cuidados, não podem cuidar de mim. E eu perguntei: mas tu és um tipo novo. Então, mas não tens pais? E ele disse: tenho. São maus. Irmãos? Também tenho. Então, são maus. Então, e amigos? Já tive. Eram todos maus. E eu virei-me e disse assim: há pessoas com azar na vida do Catano. Calham-lhe os maus todos, pá. Há pessoas que têm um azar que é uma coisa doida. Calham-lhe os mauzinhos todos. Faço-me entender com isto. Não é? É que alguns de nós, à medida que a vida vai avançando e que nós vamos precisando cada vez mais uns dos outros, corta com este porque aquele disse, corta com o outro porque o outro não disse, corta com o outro porque o outro olhou, corta com aquela porque aquela não olhou, corta para aquele porque aquele fez, corta para aquele que o outro não fez, e passamos a vida a cortar com todos, e a certa altura andamos a criar uma vida estúpida e parva. Eu sei que é lá embaixo. Mas é sempre bom lembrar. Vá que algum de vocês se lembre de descer e ir lá para baixo e apanha-me o bicho e eu fico a vida toda desgraçada por não lembrei isto. A tempo. Faço-me entender com isto ou não? Cuidar, mimem. Mas ela é isto, mas ela já me disse aquilo e ela fez-me e aconteceu-me. Mas ele, às vezes... Uma coisa que eu acho bonita no Dia dos Namorados é tudo in love, não é? É tudo in love este dia. Não é? Mas mesmo no in love, às vezes as coisas não correm bem. Porque é assim: agora vens para aqui com flores, ainda ontem estavas-me a dar com os pés. Mas vocês aguentaram com os coices. Mas porquê é que não recebem as flores com carinho? Faz também parte, é tão verdade as flores como são os coices. Mas será que a vida não tem tudo? A vida tem um bocadinho do tempero de tudo. Infelizmente não devia ter, mas tem. E eu tenho que saber aceitar as coisas difíceis, mas também saber aceitar as coisas boas e bonitas. Não é? É verdade. Até porque às vezes a gente põe a fasquia no outro. O outro, não prestas para nada, pronto, és estúpido, és burro, és isto, és aquilo. Pronto, só falei deles, não falei delas. Aquelas só em maior número aqui, pois... Isto pode-me correr mal.
livre. Ai. Não, vou só terminar com duas coisas que queria terminar com elas. Um dos grandes desafios, meus amigos, um dos maiores desafios do nosso tempo é o gosto de viver. Que é uma das coisas que nós vamos muitas vezes confrontar com os nossos doentes. É o gosto de viver. É uma das coisas mais urgentes de trabalhar hoje em dia. Sabem, diz-se que a glória de Deus é o homem vivo, diz o Santo Ireneu. O que é que isto quer dizer? É o homem gostar da vida que lhe foi dada. Certo? O homem a gostar da vida que lhe foi dada. Hoje está a acontecer uma coisa muito dramática, que é uma doença dos nossos tempos. Sabem qual é? O deixar de gostar de viver. Porque nós confundimos a nossa vida com o trabalho e chega-se a uma altura em que deixamos de conseguir trabalhar e perdemos o gosto todo por viver. Sabem o que é que está sujeito a acontecer? A termos 30 anos de vida sem gosto de viver. 30 anos. Eu às vezes faço funerais com pessoas de 95 anos e penso assim, se este reformou aos 65, há 30 anos que está reformado. São 30 anos. É muito tempo. Com o aumento da longevidade de vida, nós estamos com um desafio muito grande, que é exatamente este, introduzir causalidade na nossa vida. E uma das coisas mais bonitas, nós temos um segredo, que é viver a vida ao jeito de missão. Quem vive a vida ao jeito de missão, tem sempre causalidade. Tem sempre. Nem que seja só como a minha avózinha fazia. Eu passava o tempo todo a cravar-me umas notas à minha avó. A minha avó dava-me uma nota que era para eu comprar um bolinho. Só que era assim, às vezes dava-me uma nota de 20 escudos, ao bolo custava 30. Não interessa. Às vezes, quando ela foi já para a idade, eu dizia assim, avó, agora não me dás uma nota. Ela já não governava o dinheiro dela. E então ela abria a mãozita e dizia assim, sempre com muita alegria e muita paz. Agora só te posso dar isto, que era rezar por mim. Uau! Que tesouro nós temos! Que tesouro nós temos! Não é? Que tesouro! Não é fantástico? Temos até ao fim sempre a vida com causalidade se vivermos ao jeito de missão. E o Senhor escolheu-nos. E o Senhor escolhe-nos. Antes de mais pela vocação batismal. E hoje somos convidados a agradecer também. Lembrem-se sempre, independentemente de tudo, dentro daquilo que é a vossa missão, que isto tudo funcione depois também como caminho de salvação para nós, quando no fim de tudo somos capazes de parar e dizer: bendito sejais, Senhor, não é? Obrigado. A gratidão salva-nos. Lembram-se os 10 leprosos que Jesus curou? Todos ficaram curados, só um foi salvo. Quem é que foi salvo? O que agradeceu. Sejamos todos muito gratos, que assim seja. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora seria o tempo de questões, mas como usamos o tempo todo e acho que foi muito bom para nós, passamos aqui as questões, porque acho que não deverá haver questões. Quem quiser depois falar com o seu Padre Carlos, ele ainda vai estar por aqui há algum tempo. Por isso, passamos para o intervalo. Às 4:15 estamos de novo aqui para continuar.